Hoje a aula é então sobre estudos epidemiológicos e nesta aula nós vamos abordar como, como temas os estudos epidemiológicos, o que é que são, e para além disso vamos ver as duas grandes divisões de estudos epidemiológicos e em observacionais e experimentais, e depois ver as vantagens e desvantagens e os vieses mais frequentes e quando é que utilizamos uns e outros para cada para cada subtipo dentro do tipo observacional e para cada subtipo dentro do tipo experimental. Antes de mais, temos que deixar bastante claro o que é que se entende por um estudo epidemiológico. Então, um estudo epidemiológico vai ser um estudo que é realizado numa população, e nós vimos na aula passada que a população é fundamental para a epidemiologia é uma ciência de base populacional. Habitualmente, o estudo epidemiológico versa sobre populações humanas. No entanto, e tal também como vimos na aula passada, podem ser populações humanas, mas também podem ser populações animais, vetores, bactérias, o que for. Para além de serem realizados em populações, os estudos epidemiológicos têm sempre como objetivo o estudo de uma eventual relação causal entre uma exposição e uma doença, entre uma causa e um efeito, porque em última análise é isto que nós pretendemos com a epidemiologia, não é? É estudar uma relação de causa e efeito para que, uma vez concluindo que de facto essa relação existe, possamos intervir no sentido de prevenir o efeito. É preciso não esquecer, quando nós estamos a fazer, quando estamos a trabalhar em epidemiologia, que, e tal como eu também referi na aula passada, que o conhecimento se vai construindo por camadas. E isso tornou-se muito evidente até agora com esta questão da Covid, não é? Mas, independentemente desse conhecimento ser construído por camadas, é necessário que nós tenhamos sempre bem claro e bem definido aquilo que é a questão de investigação que está a orientar o nosso estudo e quais são as hipóteses que estão subjacentes a essa questão de investigação. Vale aqui a pena fazer um pequeno reparo que é o seguinte: muitas das vezes nós confundimos as hipóteses em estudo com as hipóteses estatísticas, está bem? Então, o que nós estamos a falar aqui são as hipóteses em estudo e não necessariamente as hipóteses estatísticas. O que é que quer isto dizer? Se a minha questão de investigação é: será que existe uma relação entre o consumo de tabaco e o cancro do pulmão? Isto é uma questão de investigação. A minha hipótese é que o tabaco provoca cancro. Isto é a hipótese epidemiológica, ok? A causa para o tabaco desculpem, a causa para o cancro do pulmão, que é o efeito, é a exposição ao tabaco. Okay? Isto é a hipótese epidemiológica. Não confundir com uma hipótese estatística que será: não existe relação, não existe associação, porque normalmente nós definimos a hipótese pela negativa em termos estatísticos. Não existe relação entre cancro do pulmão e hábitos tabágicos, está bem? São coisas diferentes e que vale a pena fazer aqui esta ressalva. Depois, outro aspecto muito importante é que quando nós enunciamos uma questão de investigação, essa questão de investigação, à partida, aponta para um determinado tipo de estudo. Então, se eu, por exemplo, estabeleço se a minha questão de investigação será que os indivíduos com cancro do pulmão, comparativamente àqueles que não têm cancro do pulmão, têm maior proporção de hábitos tabágicos, comparativamente de hábitos tabágicos? Reparem, o que é que acontece aqui? Estou a definir os meus indivíduos como? Pelo facto de terem a doença, cancro do pulmão, ou de não a terem. E o que é que eu vou à procura? Da exposição, o facto de terem fumado ou não.
Então, a minha questão de investigação aponta logo para um desenho de estudo de tipo caso-controle. Então, isto é muito importante, tem que existir, e nunca se esqueçam disto, principalmente, não, isto nem é tanto para a cadeira de epidemiologia propriamente dita, mas é muito relevante para quando vocês estiverem a desenhar os vossos protocolos de investigação, estiverem a pensar nas vossas teses. Há uma coerência, há uma linha e uma sequência lógica entre a vossa questão de investigação e as vossas hipóteses em estudo e os objetivos que, que pretendem ver respondidos com o vosso estudo. Também, muito importante, é formularmos quer a questão de investigação, quer os objetivos, quer as hipóteses antes do estudo, que é para não fazermos uma coisa que é que tem uma expressão anglo-saxónica engraçada, que é no fundo o fishing for data, não é? Que é, nós temos um conjunto de dados que colhemos, não sabemos muito bem porquê, e agora vamos analisar e começamos a dispersar e à procura de uma série de associações, umas até fazem sentido, as outras não, está bem? Portanto, toda a investigação, a epidemiológica principalmente, deve de ser pensada a priori e deve ter uma sequência lógica. Vocês podem achar que isto que eu estou a dizer é um bocadinho disparatado, mas não é bem assim, porque vocês vão ver, e espero que se lembrem da vossa professora nessa altura, que vocês terminam o ano curricular é puxado, tem muitas avaliações, tem aulas, tem trabalhos, tem uma série de exigências e de repente estão desejosos de colocar em prática aquilo que aprenderam durante o vosso ano curricular e querem fazer a vossa tese. E depois há sempre um ou outro professor um bocadinho mais chato, e no qual eu me incluo, que diz assim, não, pode ir fazer a sua investigação, mas antes disso tem que fazer o protocolo. E tem que fazer um protocolo muito bem, muito coerente e muito bem e muito claro relativamente ao que quer investigar. Então vocês que estão cheios de vontade de ir para o terreno, colher dados, analisar os dados, fazer questionários, fazer entrevistas, fazer isto, fazer aquilo outro, de repente têm que levar ali 1 mês ou 2 meses a trabalharem no vosso protocolo. Mas isto é fundamental para garantir a qualidade do vosso estudo e para garantir que no final não ficam com uma série de dados que vos deram na mesma trabalho, mas que vocês não conseguem aproveitar de forma útil para a realização do vosso trabalho. E não pensem que isto é história. Já me aconteceu muitos alunos que é muito frequente, não é? Isto, há todo o tipo de alunos e há uns alunos que eu aprecio particularmente, que são aqueles alunos que aparecem na primeira reunião de orientação e depois aparecem na última reunião de orientação. E no entretanto fizeram um estudo todo sozinhos e depois vêm cheios de problemas porque, agora eu tenho estes dados, mas isto não me serve de nada, está bem? Portanto, há todo... mas isto é verdade para os alunos de mestrado, para os alunos de doutoramento, para investigadores menos experientes, portanto, atenção, há uma coerência e tem que se pensar tudo a priori nos estudos epidemiológicos e mesmo assim, garanto-vos que se aplica a lei de Murphy, que é, se alguma coisa puder correr mal, eu garanto-vos que vai correr bastante mal, está bem? Não é ser pessimista, é ser realista. Relativamente às hipóteses epidemiológicas, para além daquilo que eu já vos disse, não é? De que elas não traduzem necessariamente as hipóteses estatísticas, isso é outra coisa, e depois vocês, quando derem estatística, vão ver que quando nós vamos à procura, por exemplo, de diferenças de médias entre dois grupos, se enunciam as hipóteses de determinada maneira, quando vamos à procura de diferenças de proporção de outra. No caso das hipóteses epidemiológicas, há sempre 3 aspectos que estão presentes. Primeiro, a população. Quem é que eu vou estudar? Lembram-se que na aula passada nós falávamos da tríade epidemiológica, que era o tempo, as pessoas e o lugar, e este tempo, pessoas e lugar, de forma explícita ou implícita, tem que estar na hipótese epidemiológica. Então, a população está sempre, as pessoas, depois a causa ou a exposição que nós queremos estudar e a doença ou o efeito que queremos estudar. Okay?
O que é que ainda pode estar presente? Pode ainda estar presente uma relação dose-resposta, e a relação dose-resposta, nós depois vamos ver isto também com um bocadinho mais de pormenor quando falarmos dos critérios de causalidade, mas basicamente imaginem, quando eu postulo uma hipótese que diz: será que os indivíduos que fumam 15 cigarros por dia, comparativamente àqueles que fumam 30 cigarros por dia, têm maior probabilidade de desenvolver a doença? Isto é uma relação dose-resposta, não é? Mas também pode ser uma relação, também pode conter, a própria hipótese também pode conter um aspecto de relação tempo de resposta. Será que os indivíduos que fumam há 20 anos, comparativamente com aqueles que fumam há 10, têm maior risco de desenvolver doença? Exemplo de uma hipótese em que está explícita a relação tempo-resposta. E depois pode ou não ter fatores externos que têm que ser controlados durante a análise. Será que existe diferença no risco, ou será que os indivíduos do sexo masculino, comparativamente com os do sexo feminino, quando expostos ao tabaco, têm maior ou menor risco de doença? Okay. Tem aqui fatores externos, que no fundo são fatores que podem influenciar a minha conclusão sobre uma relação de causa e efeito e que precisam de ser controlados. Depois nós havemos de falar isso ao longo desta cadeira, mas estes fatores externos mais que não são do que os fatores de confundimento. Então, quando nós queremos falar de uma taxonomia, não é? De uma classificação para os tipos de estudos epidemiológicos, vocês, consoante os livros que forem consultando, e quanto mais antigos forem esses livros, maior a divergência, vão encontrar uma série de nomes. Mas, basicamente, atualmente, a divisão mais consensual é muito próxima desta que eu vos apresento aqui. Então, nós temos um grande grupo de estudos epidemiológicos que são os estudos experimentais, que incluem os ensaios clínicos, os ensaios comunitários e os ensaios de campo, sendo que há alguns autores que não distinguem entre ensaios de campo e ensaios comunitários. E depois temos um segundo grande grupo de estudos, que são os estudos observacionais, que incluem os estudos ecológicos, os estudos caso-controlo, os estudos de corte e os estudos transversais. Dentro dos estudos experimentais, nós podemos ainda distinguir entre um estudo experimental aleatorizado e não aleatorizado. O que é que isto quer dizer? Como vocês sabem, nós, no desenho típico de um estudo experimental, portanto, o estudo experimental assemelha-se muito a uma experiência tal como nós a realizamos nas outras ciências, como na biologia, na química, etc. E o que nós vamos ter num estudo experimental epidemiológico é que o investigador vai provocar algo, normalmente aquilo que se acredita ser a causa de um problema de saúde, okay? Ou a resolução para um problema de saúde, não é? Então vai provocar algo. E ao provocar, portanto, vai ter um grupo onde vai intervir e vai ter um grupo onde não intervém, sendo que este não intervir pode ser não intervir mesmo e, portanto, ter um placebo, portanto, não se dá nada, não tem nenhum, por exemplo, se estivermos a testar um fármaco, ou não damos nada ao doente ou ao participante do estudo, ou damos um placebo, não é? Ou damos o melhor tratamento disponível. Portanto, temos sempre um grupo de intervenção e um grupo de não intervenção ou de controle. E o ser aleatorizado quer dizer que a distribuição dos indivíduos pelo grupo de tratamento e pelo grupo de controle é feita de forma aleatória, ou seja, é feita independentemente quer das características do participante, quer da vontade do investigador. E isto o que vai garantir é que, primeiro, as características de base do grupo de intervenção e do grupo de controle tendem a ser semelhantes e que a alocação de um indivíduo ao grupo de tratamento ou ao grupo de controle é independente das características desse indivíduo.
E isto permite-me, no final do estudo experimental, dizer com algum grau de certeza que as diferenças que eu observo entre o grupo de intervenção e o grupo de controle se devem à intervenção que eu provoquei e não ao facto de ter mais homens num grupo comparativamente ao outro, ou ter indivíduos que têm maior probabilidade de um desfecho favorável num grupo em relação ao outro. No vosso Moodle, vocês têm um vídeo muito engraçado que vos explica muito bem esta questão do efeito de placebo e do aleatorizar, que está muitas vezes relacionado com este efeito de placebo. Depois temos os ensaios não aleatorizados, e nestes ensaios não aleatorizados o que acontece é que nós vamos distribuir pelo grupo de intervenção ou pelo grupo de controlo os indivíduos com base num critério. Se nós estivermos a testar, por exemplo, duas técnicas estatísticas desculpa, estou um bocadinho baralhada, duas técnicas cirúrgicas, ou se estivermos a testar, mesmo, podemos até estar a testar um fármaco, mas pode haver indicações muito claras, quer para a técnica cirúrgica, quer para o fármaco. E nesse caso, nós não podemos fazer a aleatorização dos indivíduos, ok? E ao não podermos fazer a aleatorização dos indivíduos, pode acontecer que nós não consigamos garantir que o grupo de tratamento, ou o grupo de intervenção e o grupo de controle têm têm a mesma constituição, ou têm uma constituição muito aproximada, e logo podemos ter alguns vieses nos resultados do nosso estudo. Nos estudos observacionais, nós podemos subdividi-los em dois grupos também importantes. Um grupo em que as unidades de observação são agregadas, e são agregadas por tempo, lugar ou por tempo e lugar. Desculpem, por tempo e lugar, ou por tempo ou lugar, ok? E aí nós encontramos apenas os estudos ecológicos e temos os estudos observacionais que utilizam como medidas de observação os indivíduos. Portanto, se nós olharmos, todos vocês conhecem o Excel. O Excel tem a constituição, tem a formatação, o formato do Excel, quando vocês abrem lá o livrinho, é um formato de base de dados, não é? Então, a grande diferença é que num estudo ecológico, o Excel, cada linha vai corresponder, por exemplo, ou a um ano, ok? Ou a um ano, ou a um lugar, ou a um país. Num estudos em que as unidades de observação são os indivíduos, cada linha vai representar um indivíduo. Okay? Então, vocês têm níveis de agregação diferentes. Dentro dos estudos cujas unidades de observação são os indivíduos, nós podemos ainda distinguir dois grupos. Os estudos que utilizam medidas transversais, e medidas transversais, isto diz respeito ao tempo, e significa que são estudos que tiram fotografias, ok? E temos um estudo transversal, que tem uma medida transversal, faz medições transversais, são também denominados de estudos de prevalência, e depois temos os estudos com medidas longitudinais, portanto ao longo do tempo, e que incluem os estudos de caso, controle e de corte. Então, vocês depois encontram aqui uma definição de last daquilo que é um estudo observacional, mas de uma forma muito simples. O estudo observacional é aquele em que não há interferência por parte do investigador e em que este se limita a observar o normal acontecimento o acontecimento que está a estudar. Portanto, nos estudos observacionais, o investigador não vai interferir, vai deixar que a natureza siga o seu rumo e vai apenas medir, e os estudos observacionais incluem ainda
uma outra diferenciação que se pode fazer, que são os estudos descritivos, e nos estudos descritivos, basicamente, como o próprio nome indica, e perdoem-me o pleonasmo, nós vamos descrever a ocorrência de uma doença ou de um problema de saúde na população. Podemos dizer, na população portuguesa nós temos uma mortalidade por doença cerebrocardiovascular de X por 100 mil habitantes, temos uma prevalência de fatores de risco de X, Y e Z. Isto é um estudo descritivo. E normalmente nós utilizamos estes estudos descritivos como o primeiro passo de uma investigação, ok? Depois podemos ainda distinguir, desculpem, depois podemos ainda distinguir os estudos analíticos, e os estudos analíticos são aqueles em que o investigador vai procurar relações entre a sua causa e o seu efeito, ok? E portanto, à partida, todos os estudos são descritivos. Se vocês virem qualquer paper, começa sempre por uma descrição da população. Alguns podem ainda ser analíticos, na medida em que vão à procura, vão comparar a ocorrência de determinadas características em grupos diferentes. Seja doença por sexo, seja doença por grupo etário, seja a relação, se existe uma relação estatisticamente significativa entre a causa e o efeito. Portanto, como eu disse há pouco, nós podemos ter várias denominações para os estudos. Por exemplo, para os estudos ecológicos existe a denominação de correlacional, para os transversais de prevalência, para os casos de controle também aparecem como caso de referência, para os de corte podem aparecer como estudos de incidência, de seguimento, de follow-up. Nós, nesta unidade curricular, vamos adotar a terminologia de ecológicos, transversais, caso controle e de corte. Temos aqui alguém, deixa-me só ver, porque alguém tem o micro aberto. E está a fazer... Estou a ver que a Naira Luís levantou a mão. Sim, professora. Eu queria esclarecer. Nós vimos os estudos observacionais agora. Então, agora falamos como eles podem ser descritivos ou analíticos, mas anteriormente também falamos que eles podem ser estudados através da unidade observacional ou medidas transversais. Então, eu percebo que os estudos observacionais podem classificar-se de duas formas diferentes. Não, eles são sempre classificados em transversais ou longitudinais. E depois podem ser descritivos ou analíticos. Então, nós temos sempre experimentais observacionais. Nos experimentais temos ensaios clínicos, comunitários e de campo. Podemos, mas não faz muito sentido, porque à partida os estudos experimentais são todos analíticos, não é? Mas podemos classificá-los em analíticos ou descritivos, ok? E o mesmo para os observacionais, não é? Podemos classificá-los com dados agregados, ecológicos. Com dados desagregados, podem ser transversais, caso controle ou corte. Depois, relativamente à longitudinalidade, não é? Nós temos os transversais, que são transversais, e os longitudinais, que são os estudos de corte e os estudos de caso controle. E depois, os corte e caso controle, também por natureza, costumam ser sempre analíticos. Os transversais podem ser descritivos ou analíticos. São classificações diferentes e não mutuamente exclusivas. Ok, está bem, percebi. Está bem, obrigada.
Ok. Estava só aqui à procura de quem tinha o microfone aberto, mas acho que já fecharam. Okay. Então depois temos então depois os estudos experimentais. E nos estudos experimentais, como o próprio nome indica, vai existir uma experiência e isto reflete-se numa tentativa por parte do investigador de interferir quer com os determinantes, quer com o curso da doença. Estes estudos, como vocês devem de calcular, são aqueles que nos fornecem um maior nível de evidência científica, de prova científica da existência de uma relação de causa e efeito, isto porque normalmente permitem que nós provoquemos a causa e estudemos qual é o efeito dessa causa, controlando simultaneamente para todos os outros efeitos. Okay? Para todos os outros confundimentos, de modo a que nós consigamos comprovar que de facto foi aquela causa que levou àquele efeito. No entanto, os estudos experimentais são também aqueles que levantam um maior número de questões éticas e exatamente por levantarem estas questões éticas nós temos uma série de constrangimentos à sua implementação. Não é? Nós não podemos experimentar em seres humanos. Há uma série de restrições que nos impedem de o fazer e, portanto, muitas das vezes é difícil conduzir estudos experimentais por causa disso. Olhem, eu até vos vou dar um exemplo. Eu, neste momento, sou investigadora principal de um estudo que está a ser feito em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau sobre o eventual efeito de imunidade não específica da vacina BCG para a Covid-19 e num destes países nós estamos com muita dificuldade em fazer aprovar o estudo porque não existe regulamentação para a lei de investigação clínica e, portanto, nós temos um vazio, apesar de respeitarmos todos os princípios éticos, de calcularmos o bem-estar das pessoas, o direito a participarem ou não, estamos com uma série de constrangimentos para realizar este estudo que não teríamos se fosse um estudo não experimental. Falando agora mais especificamente dos estudos observacionais, como eu disse há pouco, nós nos estudos observacionais vamos ter então quatro tipos de estudo, basicamente os estudos ecológicos, os transversais, caso, controle e de corte. Os estudos ecológicos são aqueles que menor capacidade têm para demonstrar uma relação de causa e efeito, exatamente porque nos estudos ecológicos nós vamos usar dados agregados para a população, seja agregados por tempo, não é? Por exemplo, a taxa de mortalidade em 2001, 2002, 2003, 2004, seja por lugar, a taxa de mortalidade em Portugal, na Espanha, em Itália, na Holanda, sei lá, por aí, ou seja, agregados por tempo e por lugar. A taxa de mortalidade em 2001 em Espanha, em 2001 em Portugal, em 2001 em Itália, etc. Okay? Portanto, nós nunca fazemos uma observação individual nos estudos ecológicos. Para além disso, os estudos ecológicos habitualmente são estudos de secretária. Isto quer dizer o quê? Que nós vamos às bases de dados e vamos utilizar estes estudos ecológicos para iniciarmos o processo epidemiológico. E o que é que isto quer dizer? Imaginem que eu acho que a causa A leva ao efeito B. Então, em vez de partir logo para um desenho mais complexo, um desenho de estudo epidemiológico mais complexo, eu vou ver o que é que se passa, que indicadores é que eu tenho para a causa A e para o efeito B. E a nível ecológico, portanto, a nível agregado para a minha população de interesse, eu vou estudar os indicadores para a causa A e para o efeito B e tentar perceber se existe uma relação. E se de facto existir uma relação, há um pressuposto, há uma hipótese de trabalho que pode ser então estudada por desenhos mais complexos. Ora, isto o que é que me traz de vantagem? Permite-me, com poucos recursos, utilizando dados que são colhidos para outros fins,
elaborar, gerar hipóteses epidemiológicas, encontrar fundamentos para outros estudos. Então, aqui vocês têm a representação esquemática daquilo que é um estudo ecológico e basicamente vocês têm uma fronteira que define claramente o que é que são, o que é que vocês podem ou não podem considerar como casos para construir o indicador dos estudos ecológicos. E esta fronteira, mais uma vez, pode ser uma fronteira geográfica de um país, de uma região, de um estado, de uma província, ou pode ser uma fronteira temporal, não é? O ano A, B, C ou D. Quais são as vantagens dos estudos ecológicos? Como eu já referi, os estudos ecológicos são fáceis de realizar, são um meio razoável e económico de podermos formular e testar algumas hipóteses epidemiológicas. Podemos utilizá-los em populações muito diferentes, porque no fundo, reparem, atualmente quando nós olhamos para as taxas de incidência de infecção por SARS-CoV-2 ou as taxas de incidência de Covid, entre os diferentes países do mundo, nós estamos a olhar para populações altamente heterogéneas, não é? Mas quando calculamos o indicador é calculado da mesma forma para todas estas populações. Então, permite-me fazer comparações entre estas populações. As principais desvantagens, primeiro, são difíceis de interpretar, exatamente porque nós estamos num nível agregado. Como utilizamos muitas das vezes dados que, portanto, utilizamos fontes secundárias de dados recolhidos para outros fins, nem sempre encontramos exatamente os dados que queríamos, não é? Temos que ir por aproximação. Se o facto de nós encontrarmos uma associação num estudo ecológico não quer dizer que essa associação se encontra a nível individual, e isto é chamado, é o principal viés dos estudos ecológicos e é conhecido pela falácia ecológica, okay? E podemos ainda ter alguma dificuldade em selecionar grupos do tamanho adequado àquilo que nós queremos estudar, exatamente pelo facto de estarmos condicionados à categorização que muitas das vezes é feita pelos dados, desculpem, pelas bases de dados onde recorremos para obter os dados para este estudo. Não sei se há alguma questão relativamente aos estudos ecológicos. Não? Professora, Sim. queria só pedir se podia elaborar só um bocadinho, não sei se vamos falar mais à frente, acerca da falácia ecológica. Não sei se entendi bem. O que acontece na falácia ecológica é que eu estou a fazer um estudo com dados agregados e encontro, por exemplo, uma associação entre a prevalência de consumo de gomas, por exemplo, o doce gomas ou de repousados, e a prevalência de obesidade na população infantil. Okay? Então, o que eu posso dizer do meu estudo ecológico é que, para aquela população, de acordo com a medição que eu fiz, à medida que aumentou o consumo de gomas, aumentou a prevalência de obesidade infantil. O que eu nunca posso dizer, a partir dos resultados de um estudo ecológico, é que um indivíduo que consuma gomas tem maior probabilidade de ter obesidade infantil, uma criança, ok? Porquê? Porque a minha medição num estudo ecológico é uma medição de grupo, é uma medição agregada para a população que eu estudei, enquanto que quando eu faço este tipo de ilação, não é? Uma criança que consuma gomas tem maior probabilidade de obesidade infantil, é uma conclusão ao nível individual, e é isso que se chama a falácia ecológica, é quando, partindo de uma associação encontrada ao nível agregado, eu concluo para um nível individual.
Vou dar outro exemplo. Aqui há uns tempos, eu faço parte de um grupo brasileiro que trabalha com georreferenciação na área da tuberculose. E aqui há uns anos estávamos a analisar uns dados para, salvo erro, eu penso que era para o estado de São Paulo, não, era mesmo para a cidade de São Paulo. E estávamos a tentar relacionar a incidência de tuberculose e a incidência com bolhas de pobreza, não é? Ou com o nível socioeconómico da população. E ao fazermos o estudo verificámos que existia uma associação para para uma determinada zona em São Paulo, encontramos uma associação entre nível socioeconómico elevado e tuberculose. Ora, o que a literatura nos tem mostrado é exatamente o contrário. É que eu tenho um grande predomínio ou uma grande incidência, uma incidência superior de tuberculose em regiões mais pobres, não é? Onde eu tenho níveis socioeconómicos mais baixos. Então, o que é que justificava aquela associação que encontrei ali? Quando nós fomos estudar, o que é que se verificou? Aquela zona onde nós encontramos aquela associação era uma zona das mais ricas de São Paulo, mas no meio daquela zona mais rica de São Paulo, nós tínhamos um bairro que era uma favela, portanto um bairro muito pobre, em que de facto os casos todos de tuberculose vinham exatamente desse bairro que estava numa bolha de socioeconómica muito elevada, não é? Era uma favela ali no meio. Então, reparem, nós nunca poderíamos concluir, embora tenhamos encontrado aquela associação a nível ecológico, nós nunca podemos, a partir destes dados, dizer que o indivíduo que é rico ou que tem um nível socioeconómico mais elevado tem maior probabilidade de tuberculose. Okay? Isto é que é a falácia ecológica. Isso é uma coisa. E se nós tivermos vários estudos ecológicos que nos apontem para isso? Por exemplo, chegarmos à conclusão de que os meios onde há uma baixa renda é que é mais propícia que a tuberculose se propague. Se tiver vários estudos ecológicos, o que tem que fazer é pegar nesses resultados e desenhar um estudo com um nível de medição individual. Okay? Porque os estudos ecológicos, se vocês forem ver, e eu penso que vocês depois vão abordar isto até noutras unidades curriculares, atualmente classificam-se os estudos relativamente, e vocês têm isso muito bem explicado nos materiais que eu vos coloquei no Moodle. Nós utilizamos os desenhos de estudo para classificar os níveis de evidência. A evidência científica, que todos nós já ouvimos falar, mais que não é do que a capacidade de provar uma relação de causa e efeito. E o padrão de ouro para provar esta relação de causa e efeito são os ensaios clínicos aleatorizados duplamente cegos. Depois nós já vamos ver o que é que isto é. Okay? E os estudos ecológicos nem sequer entram nesta matemática. Porquê? Exatamente porque eu estou a observar a nível agregado, não é comparável com os outros resultados. Então, o que é que serve? Serve exatamente para isto, e vocês vão ver que muitas das vezes os estudos ecológicos é por aí que nós começamos. Reparem, se vocês pegarem neste exemplo que nós estamos a viver agora, nós começámos a reparar que tínhamos um excesso de mortalidade, ok? E o que é que a seguir nós temos que fazer? Olhar caso a caso. Neste momento o que nós conseguimos dizer é que temos mais, salvo erro, está para aí em 7.000 mortes, um excedente de 7.000 mortes comparativamente à média dos últimos 5, 10 anos em Portugal. Okay? Agora o que é que nós temos que fazer? Temos que ir pegar em cada um destas mortes e tentar perceber do que é que estas pessoas morreram e se há alguma forma de explicar a variação relativamente aos anos anteriores. Ou seja, temos que descer do tal nível agregado para um nível individual para explicarmos os efeitos de causa, a relação de causa e efeito. Isto porque isto.
a epidemiologia é um bocadinho tipo novelo, não é? Nós pegamos numa ponta, eu estava aqui horas e horas e vocês ficavam cansadíssimos e nunca mais saímos daqui. Mas porquê que é isto? Porque, na verdade, nós em epidemiologia não temos uma relação, em termos absolutos, acabamos por não ter uma relação de causa e efeito pura. Principalmente na maior parte das doenças dos países de média renda e renda elevada. Nos de baixa renda também há, mas já não é assim tão evidente. Reparem uma coisa. Vocês todos já ouviram falar da velha história do indivíduo que era diabético, hipertenso, sei lá, tinha doença coronária, tinha doença não sei o que mais, tinha dislipidemias e não sei o quê, viveu até aos 100 anos e morreu de acidente de automóvel. Ok? E também já ouviram falar do tipo que era super saudável, fazia exercício todos os dias, comia saudável, não comia açúcar, não comia gorduras, tinha uma vida ultra saudável, exercício para trás e para diante, e um dia fulminou e deu-lhe um infarto agudo do miocárdio e morreu de um dia para o outro. Okay? Então, e isto é o que faz a epidemiologia e a saúde extremamente complexa. É que, embora nós estudemos a relação de causa e efeito, nós o que temos a nível individual depois são campos causais individuais. E nós vamos retomar este tema quando falarmos da causalidade. Isto quer dizer o quê? Que quando eu estou a estudar uma relação de causa e efeito para uma doença, principalmente se for uma doença dita não comunicável, ou de comportamento, ou de estilos de vida, o que vocês quiserem chamar, o que acontece é que para cada indivíduo a causa vai ser diferente. Então, nós vamos ter variações muitíssimo importantes a nível individual. Okay? E é por isso que os próprios estudos ecológicos também não servem para estudar esta relação causal. Okay? Porque nós, mais uma vez, não só não estamos a medir a nível individual, onde já há uma variabilidade muito grande, como não estamos a ter em linha de conta essa variabilidade quando estudamos o nível agregado. Ok? Passando então aqui, penso que respondi à sua questão, Miguel. Sim, obrigado, professora. Respondi e estendi-me, não é? Bom, então passando aqui aos estudos transversais. Os estudos transversais são também conhecidos por estudos de prevalência. Nós vamos não na próxima aula, que ainda é exercícios, mas para a outra vamos falar da prevalência e depois vocês vão ver porque é que os estudos transversais são de prevalência, não é? Porque basicamente a prevalência são o número de casos, uma característica de uma doença, do que for, no total de indivíduos, e é isto que nós medimos nos estudos transversais. E os estudos transversais vão procurar associações, vão nos permitir também gerar e testar hipóteses, e também muito importante é que quando nós realizamos os estudos transversais de uma forma repetida, estes estudos vão nos permitir verificar a evolução de um problema de saúde. É por isso que, um pouco por todo o mundo, se fazem os inquéritos nacionais de saúde, ou os MICs. O que é que os inquéritos nacionais de saúde nos permitem fazer? Embora nós não tenhamos um estudo de coorte, permitem-nos ir verificando através de medições idênticas como é que aquele evento se altera na população que nós estamos a estudar. Qual é que é a diferença? Muitas das vezes aparece essa questão, os alunos têm muito esta questão de... Então, mas sendo assim, qual é que é a diferença entre um estudo transversal de medidas repetidas e um estudo de coorte? Porque se o estudo transversal, se eu vou fazer a medição ao longo do tempo, não é a mesma coisa de um estudo de coorte onde nós vamos seguir as pessoas e ver o que é que lhes acontece. Não é. Porquê? Porque no estudo transversal eu não tenho garantia que a população que eu meço no ano 1, no ano 2, no ano 3 e no ano 4 é a mesma. E não tenho capacidade de relacionar medições. Mas no estudo de coorte tenho. Então eu sei que para o indivíduo A eu tenho a medição que eu fiz no ano 1, no ano 2, no ano 3 e no ano 4. Então a grande diferença é esta.
Então, por isso é que eu nos decordo, consigo ter a evolução por indivíduo e nos transversais de medida repetida consigo ter a evolução na população. Ora, nos estudos transversais o que acontece é mais ou menos o que está aqui esquematizado. Então, eu estou numa linha de tempo, não é? Todos nós vivemos numa linha de tempo e faço uma medição. E essa medição tem o aspecto de uma fotografia. Portanto, eu tiro uma fotografia. E ao tirar essa fotografia, se eu estou a medir causa e efeito, ao tirar a fotografia, eu vou ter nessa fotografia os indivíduos que têm a causa, os indivíduos que têm o efeito, os indivíduos que têm a causa e têm o efeito, os que têm a causa e não têm o efeito. Ok? E como eu faço esta medição simultânea de causa e efeito, embora eu consiga identificar aqueles que têm a causa e o efeito e conjunto ou separado, eu não consigo nunca dizer o que é que apareceu primeiro, se foi a causa, se foi o efeito. Ora, para eu demonstrar que estou perante uma relação de causalidade, e não se esqueçam que eu comecei por dizer que o principal objetivo dos estudos epidemiológicos é estudar uma relação de causa e efeito, para eu determinar que estou perante uma relação de causa e efeito, eu preciso de demonstrar que a causa ocorreu antes do efeito. Ok? Eu preciso conseguir demonstrar que o indivíduo fumou antes de ter o cancro de pulmão. Se a medição é simultânea, eu não consigo fazer esta demonstração. Okay? Então, o principal problema dos estudos transversais é exatamente este: é que eu não consigo estabelecer uma relação de temporalidade entre causa e efeito. E vocês vão ver depois na aula sobre critérios de causalidade que nós até podemos não conseguir demonstrar mais nenhum, mas temos sempre conseguido demonstrar que a causa antecedeu o efeito, para dizermos que estamos perante uma relação de causa e efeito. Ainda que o facto da causa ter antecedido o efeito não significa necessariamente que aquela causa seja causa para aquele efeito. Ok? E agora até o meu cérebro deu um nó. Professora, desculpa. Só para ver se eu aqui entendi isso. Então, seria um exemplo num país onde há época que só chove e época que só faz calor, suponhamos. Só tem 2 climas. Pronto. E então resolve-se fazer uma medição na população infantil, de 0 a 5 anos, com crianças de menos de 5 anos, no período em que chove e no período em que não chove. Isso para avaliar a desnutrição crónica, a desnutrição nessas crianças. Sim. Onde queria-se observar que quando estivesse a chover, a desnutrição seria maior devido às doenças diarreicas, entre outras coisas que vêm junto com a chuva. Isso seria um estudo transversal ou não? Isso seria uma bela de uma salada russa. Não, então, porque... Não, tem aí várias coisas. Primeiro que tudo, muito importante, e isto é um pensamento que vocês têm que levar aqui da epidemiologia, que é, o que é que quer provar? Não, isso foi o que aconteceu quando eu estava a trabalhar em Gâmbia. Faziam exatamente esse estudo durante os primeiros meses do ano, que não tinha chuva, faziam a avaliação das crianças nas localidades e depois, durante a época de chuva, faziam os primeiros 6 meses que não há chuva e depois os últimos 6 meses em que há chuva. Faziam a avaliação das crianças exatamente para ver a correlação entre a desnutrição crónica e aguda com a mudança quando chove, porque quando há chuva temos paludismo, temos diarreia, temos entre outras outras doenças que vêm junto com a época de chuva. Então, é por isso, só por isso.
Pronto, é assim, né, eu quando disse que é uma salada de frutas é no sentido, tenho que identificar qual é que é a causa. E a causa aqui não é a chuva ou ou o tempo seco. A causa aqui é provavelmente uma sindemia, não é? Ou vários problemas de saúde característicos do tempo em que há chuva e há malária, também há maior probabilidade de diarreia, provavelmente por causa das águas, do consumo de água, ou porque não sei se tem cólera, se não tem cólera, portanto tem ali uma série de questões associadas à água, não é? À questão de haver mais água. E o facto, mas ali o que se pretende perceber, no fundo, é se o tempo, ou, se uma série de condições ambientais que aumentam a probabilidade de determinado tipo de doenças têm impacto ou não em termos da desnutrição, certo? Agora, o que acontece é que aí a questão é um bocadinho diferente, porque aí tem a comparação entre aquilo que acontece com a exposição e aquilo que acontece sem a exposição. Não é bem, é como se comparasse, é quase como se fosse uma quase experiência. Eu teria que ver bem o estudo para perceber que desenho é que se está a usar, mas aí é quase uma quase experiência. E isto, o estudo quase experimental, que não aparece aqui, mas que é um tipo de estudo também que se utiliza muito, principalmente em investigação em serviços de saúde. O que é que este estudo quase experiência faz? Nós vamos utilizar um fenómeno, uma intervenção que vai ocorrer naturalmente. Ok? E neste caso o que é que vai ocorrer naturalmente? É a época das chuvas, que depois tem associado uma série de outros problemas. Então nós vamos aproveitar o facto de chover e medimos o que é que acontece. E depois o nosso grupo de controlo, sem intervenção, é a mesma população no tempo em que não chove. Está a ver, Delisa? Não é um desenho transversal, é uma quase experiência, é um estudo quase experimental. Sim, percebi. Quais são as vantagens dos estudos transversais? Eles são fáceis de aplicar, são pouco dispendiosos, permitem-nos, são úteis para identificar características, para investigar exposições que são características fixas dos indivíduos, por exemplo, como a idade, desculpem, como o sexo, os antecedentes familiares, por exemplo, e são aquilo que se realiza no primeiro passo da investigação de uma epidemia. Quando atualmente nós dizemos que vamos fazer os inquéritos epidemiológicos mais que não são estudos transversais, não é? Em que nós vamos perguntar às pessoas que têm Covid onde é que andaram, com quem é que contactaram, o que é que lhes aconteceu e, portanto, vamos fazer esta medição. E se depois quisermos perceber, então, uma relação de temporalidade, então podemos fazer uns estudos caso-controle, por exemplo. Quais são as desvantagens dos estudos transversais? É a tal questão que eu vos dizia há pouco, não é? Nós vamos medir simultaneamente a exposição e a doença, a causa e o efeito. Então nós não conseguimos estabelecer uma linha temporal entre causa e efeito. No entanto, conseguimos levantar uma hipótese, demonstrar uma hipótese. E se tivermos partido então de um estudo ecológico para um estudo transversal, é mais um degrau na construção da prova científica que aquela relação de causalidade pode de facto ali existir. Passando aos estudos de caso-controle, vocês têm aqui uma definição dada por alguns teóricos. Eu vou usar primeiramente aqui este esquema. Então, o que é que acontece num estudo de caso-controle? Eu tenho a minha população e nessa população eu vou identificar aquilo que são os meus casos, e os meus casos vão ser as pessoas com doença
e aquilo que são os meus controlos, que vão ser, teoricamente e desejavelmente, devem de ser pessoas muito semelhantes aos meus casos, excepto na sua condição de doença. E depois vou comparar entre os casos e os controlos a proporção de indivíduos expostos para não expostos, ou o rácio de expostos para não expostos nos casos, com o rácio de expostos para não expostos nos controlos. Esperem aí, só tirar aqui a minha ajudante de terreno. Vai lá. Então, nos estudos de caso-controle, o que nós vamos fazer é procurar as diferenças e as semelhanças entre casos e controlos, comparando pessoas com e sem doença. Como vocês viram há pouco, pelo esquema que eu mostro aqui novamente, é um estudo longitudinal, ou seja, ele ocorre ao longo do tempo, embora habitualmente a direção do estudo seja contrária à direção do tempo, não é? Nós temos o tempo a avançar para a frente e o que nós vamos fazer é, as pessoas já estão doentes, ok? Habitualmente a causa leva ao efeito, a exposição leva à doença. Então, a linha lógica do tempo seria eu estudar a causa para estudar o efeito, começar pela exposição para ir para a doença. Aqui eu vou fazer um bocadinho ao contrário, vou pegar na doença e ir estudar a exposição. Por isso é que a direção do estudo é contrária à direção do tempo. E é por isso que, tradicionalmente, os estudos de caso-controle são estudos retrospectivos. Quer isto dizer que eu meço a exposição depois da ocorrência da doença. Ora bem, onde é que eu posso ir identificar os casos? E os casos, relembro mais uma vez, que são os indivíduos com a doença. Então, idealmente, eu posso ir buscá-los a estudos de incidência que estejam a decorrer, posso ir buscá-los aos sistemas de vigilância epidemiológica, não é? Se nós quisermos perceber quais são as causas para o que é que aumenta o risco de infecção por SARS-CoV-2, o que é que aumenta o risco de infecção por VIH. Então, eu posso ir buscar os meus casos aos sistemas de vigilância epidemiológica, de notificação obrigatória das doenças, posso ir buscá-los aos casos clínicos, ok? A um hospital, e isto ocorre muitas das vezes, a um registro populacional de casos, por exemplo, o Registro Oncológico Nacional, ou até a casos que foram identificados num estudo transversal. Assim, os casos vão ser definidos de acordo com a presença da característica ou da doença, e lembram-se na aula passada que eu vos disse que um dos pressupostos fundamentais da epidemiologia é que a doença é a ausência de saúde ou vice-versa, não é? A saúde é a ausência de doença. E que isto era fundamental para os estudos de caso-controle. Então nós aqui temos que ser muito claros naquilo que é a nossa definição de caso, para que possamos estudar claramente o que é que faz, o que é que aumenta o risco de ocorrência de uma pessoa, de um indivíduo se tornar um caso. Relativamente aos controlos, teoricamente os controlos devem ser o mais similar aos casos, e isto deve ser assim porquê? Porque, reparem, se eu quero demonstrar que uma causa leva ao efeito, qual é que é a situação ideal? É a situação onde a única coisa que varia é a causa e o efeito, não é? Não é mais nada. Então, quando eu digo que os controlos devem de ser semelhantes aos casos, no fundo é criar estas condições. Então, se eu tenho um caso de uma doença A que ocorre numa mulher com 45 anos de idade, se eu quiser eliminar o efeito do sexo e da idade no estudo desta relação de causa e efeito, o que é que eu vou fazer?
vou selecionar o meu controle como sendo uma mulher com 45 anos de idade. Ok? Porque deixo de me ter que preocupar com a variação destas duas variáveis. Quais são as vantagens do estudo de caso-controle? Basicamente, o estudo de caso-controle é um estudo bastante simples. Aliás, todos eles, conceptualmente, como vocês viram, são simples. O problema é quando nós depois começamos a aprofundar um bocadinho mais e temos que decidir mais algumas coisas e depois entramos aqui também com alguns conceitos estatísticos. Mas os estudos de caso-controle são simples, são fáceis de aplicar, são económicos e são particularmente adequados quando nós queremos estudar doenças raras. Por exemplo, se nós agora quisermos estudar a própria Covid, a Covid não deixa de ser uma doença rara, ok? No fundo nós temos casos, mas não temos tantos casos assim quanto isso. Então, reparem, atualmente nós andamos à volta dos 200 e tal casos por 100 mil habitantes, 250 talvez agora. Os últimos números que eu vi eram 227, mas atualmente já deve estar mais acima. Mas isto quer dizer o quê? Que eu tenho que ter 100 mil indivíduos para que no mínimo apareçam os 200 e tal casos de Covid. Agora reparem, e vocês já vão ver quando falarmos dos estudos de caso-controle. Isto significa o quê? Se eu quiser fazer um estudo de caso-controle, tenho que ter uma coorte com 100 mil indivíduos. Agora, se eu quiser fazer um estudo de caso-controle, eu posso ir buscar os 200 e tal que já ocorreram, ok, nestes 100 mil, e posso estudá-los mais facilmente. Portanto, eles são particularmente adequados neste sentido. Qual é que é o principal problema? É que, normalmente, enquanto que nos estudos de coorte eu desenho um estudo para ir medindo a exposição e medir a incidência de doença, nos estudos de caso-controle eu vou identificar os indivíduos por serem doentes ou não serem doentes. E depois vou avaliar a sua exposição passada. E esta exposição passada, das duas uma, ou resulta de informação que o próprio indivíduo me dá, ou resulta de informação que eu vou buscar a algum lado, a algum registro. Ora, se eu vou buscar aos registros, como ela não foi registada no sentido de... não foi registada para aquele estudo, eu posso ter uma variabilidade muito grande entre casos relativamente ao registro da exposição. Se eu for perguntar ao indivíduo, também posso ter aqui uma variabilidade grande, porque se eu, por exemplo, vos perguntar o que é que vocês comeram ontem ao almoço, se calhar metade de vocês não se lembra. Mas se vocês estivessem com uma gastroenterite e eu vos perguntasse o que é que vocês tinham comido ontem ao almoço, se calhar mais de metade de vocês já me sabia dizer, porque se calhar começou a pensar que se estava com gastroenterite, teria sido alguma coisa que teriam comido e, portanto, tinham ido ver. Então, mas espera lá, e o que é que eu comi ontem ao jantar? Então, e ao lanche? Então, e ao almoço? E já se lembravam mais. E este é o grande problema dos estudos de caso-controle. É o chamado viés de memória, sendo que aqui a memória não é só a memória dos casos e dos controlos, é a memória da exposição e do registro da exposição. Não sei se tem alguma questão em relação aos estudos de caso-controle. Não? Então vou continuar. Seguem-se na linha de construção, desculpem, de evidências, seguem-se os estudos de coorte e os estudos de coorte, também conhecidos por estudos de follow-up ou de incidência, são estudos longitudinais onde nós vamos começar por identificar na população os indivíduos sem doença. São estes indivíduos que nos vão interessar. E vamos seguir estes indivíduos sem doença, fazendo uma separação entre aqueles que foram expostos à causa que nós estamos a estudar e aqueles que não foram expostos, e vamos, ao longo do tempo, registando aqueles que vão desenvolver a doença, tanto no grupo dos expostos como no grupo dos não expostos. Como veem, o estudo também é um desenho muito simples. Qual é que é a diferença dos estudos de coorte em relação
aos estudos de caso-controle, é a direção do estudo. Reparem que habitualmente o estudo de corte é um estudo prospectivo, ou seja, segue sempre a linha do tempo e a causa é medida antes do efeito. Daí que os estudos de corte sejam aqueles que mais se aproximam em termos de valor de prova científica dos estudos experimentais. Aliás, se vocês alterarem aqui neste esquema os expostos para grupo de intervenção e os não expostos para grupo de controlo, o desenho para um ensaio clínico é exatamente o mesmo. A única diferença é que não há interferência do investigador no estudo de corte. Então, assim, os estudos de corte são estudos longitudinais, vão-se iniciar com um grupo de pessoas que se encontram livres de doença, que vão ser classificados de acordo com a sua exposição a uma causa e vai-se seguindo essa corte e medindo os diferentes casos de doença ou característica que vai ocorrendo. São aqueles que vão fornecer o melhor nível de evidência sobre as causas de doença, são também aqueles que nos irão permitir calcular de forma direta o risco e depois quando nós dermos as medidas de associação em risco vamos ver o que é que isto quer exatamente dizer. São estudos simples em termos conceptuais, como vocês viram o desenho é bastante linear. E uma vez que nós vamos estudar indivíduos saudáveis, permite-nos também estudar uma série de problemas que possam aparecer. Então, reparem, eu posso ter uma coorte de indivíduos expostos ao fumo de tabaco e não expostos, e em vez de estudar só a ocorrência de cancro do pulmão, eu posso estudar uma série de doenças neoplásicas, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, etc, etc. Ok? Portanto, posso estudar vários eventos de doença para uma exposição. As principais desvantagens, primeiro que tudo, a logística, principalmente em doenças que têm tempos de indução muito grandes, e tempo de indução é o tempo que vai desde a exposição até ao início da doença. Por exemplo, se estivermos a falar de exposição ao tabaco, podemos estar a falar de 20, 30 anos, até que se comecem a registrar os efeitos dessa exposição. Como tem e basicamente esta questão da logística, o que quer dizer é que vocês têm que ter uma forma de ir seguindo os indivíduos ao longo deste tempo todo e, portanto, isto implica ter uma estrutura toda montada durante anos para fazer o seguimento da coorte. Essa própria estrutura implica um custo, tem um custo elevado. Depois, outra das desvantagens são os longos períodos de follow-up. Principalmente em doenças raras, eles são pouco interessantes, não é? Porque para nos ocorrerem alguns casos de doença, temos que ter uma coorte bastante grande em seguimento. Vocês neste quadro têm um resumo, têm um esquema de quais os estudos que usam dados agregados para o indivíduo e dados agregados por local. Já vimos que por local são os estudos ecológicos. E depois aqui também um quadro que vos pode ajudar a perceber qual o desenho de estudo mais indicado de acordo com o objetivo do vosso estudo. Por exemplo, se vocês querem estudar uma doença rara, os estudos de caso-controlo são os mais adequados. Se querem estudar uma causa rara, os estudos de coorte, exatamente pelo mesmo motivo, não é? Eu não falei nisso, mas se nós estamos a falar de uma exposição rara, podemos ir buscar todos os indivíduos, ainda que dispersos até geograficamente, que foram expostos à tal exposição rara para os seguir. Se quiserem testar os efeitos múltiplos de uma causa, por exemplo, os estudos de coorte, pronto, e têm aqui um resumo que podem guardar
para quando tiverem que decidir qual o desenho mais adequado para estudar um problema de saúde. Passamos agora aos estudos experimentais, mas eu ia-vos pedir para fazer 5 minutos de intervalo, são só mesmo 5 minutos, está bem? Eu sugeria que nos encontrássemos às 13h20, pode ser? Perfeito, então pode ser. Só para descansar aqui um bocadinho a voz e vocês também descansarem os ouvidos. E voltamos então às 15h20. Ok. Retomando então aqui a nossa aula e agora falando sobre os estudos experimentais. Como eu vos disse há pouco, os estudos experimentais são a melhor forma para provar que uma causa produz um determinado efeito. Ainda assim, nós nem sempre o estudo desta relação de causa e efeito nos permite afirmar com toda a certeza que aquela causa é causa para um determinado efeito. E Rodman e Greenland, por exemplo, definem estudo experimental tipo ensaio clínico como uma experiência em que nós vamos usar os doentes como sujeitos e cujo objetivo vai ser essencialmente avaliar uma cura potencial para uma doença ou prevenir as sequelas da doença, como a morte ou a incapacidade. De facto, o desenho mais frequente em termos dos estudos experimentais é o ensaio clínico, que é, no fundo, a referência que todos nós temos de uma forma mais ou menos estruturada para um estudo experimental em epidemiologia. Então, qual é que é o desenho geral de um ensaio clínico? Nós temos uma população em estudo, essa população vai ser selecionada de acordo com critérios bem definidos e a aplicação desses critérios vai nos permitir identificar aqueles que são participantes potenciais e aqueles que não podem participar no estudo. Por exemplo, no estudo que eu vos falava há pouco sobre a BCG, os efeitos não específicos da BCG para prevenir formas graves de infecção por SARS-CoV-2 ou evitar a infecção por SARS-CoV-2, alguns dos critérios que nós temos para que as pessoas, portanto os chamados critérios de elegibilidade, é primeiro que tudo ter anticorpos negativos para SARS-CoV-2, não ter doença imune, não ter sido sujeito não ter de tuberculose, entre outras coisas. Portanto, uma vez aplicados estes critérios e identificados os participantes potenciais, vamos convidar as pessoas a integrarem o ensaio clínico, sendo que este convite à participação é sempre um convite informado. Isto quer dizer o quê? Que os participantes devem de conhecer os objetivos do estudo, as opções de tratamento, se o tratamento é feito, se a distribuição pelos grupos de tratamento e controlo é feita de forma aleatória, as pessoas devem de saber disto, e isto significa estarem cientes que podem receber o tratamento novo ou o tratamento convencional ou placebo. É muito importante toda esta fase de informação. Uma vez aceito o convite para participar, então procede-se à distribuição aleatória, habitualmente, e este é o padrão de ouro para os ensaios clínicos, entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, e depois vai-se comparar relativamente ao desfecho, que pode ser melhorar ou não melhorar, curar, não curar, ter sequelas, não ter sequelas. Ainda em relação à seleção dos sujeitos, é muito importante
que nós sejamos muito claros relativamente aos critérios para selecionar os sujeitos para o estudo, e este ser muito claro é ser tão claro que, se um de vocês aplicar exatamente os mesmos critérios que eu apliquei, existe uma elevadíssima probabilidade de aquela pessoa ser um potencial participante para o estudo. E eu aqui gostava também de fazer uma pequena referência, voltando àquela conversa inicial do protocolo e das vezes ser muito, ser um desafio à perseverança no programa de mestrado e também no programa de doutoramento, a construção do protocolo, não é? Vocês quererem ir para o terreno e quererem aplicar os instrumentos e terem os resultados, etc. E de repente há alguém que vos diz, não, mas é preciso fazer o protocolo e vamos ver mais este aspecto e mais aquele aspecto, etc. A questão do protocolo é exatamente esta, não só em relação, neste caso, aos critérios de seleção dos sujeitos, mas a ideia de ter um protocolo é o procedimento ser de tal forma claro, o procedimento todo do vosso estudo, a hipótese que estão a testar, os objetivos, os métodos, etc., que se alguém pegar no vosso protocolo vai obter exatamente os mesmos resultados que vocês obtiveram. Dentro dos ensaios clínicos, nós podemos ter ainda os chamados estudos de casos ou séries de casos, em que basicamente o que se vai fazer é descrever um bocadinho e analisar os diferentes casos, e isso ocorreu agora com a questão da infecção por SARS-CoV-2, não é? Uma série de casos, foram experimentados vários tratamentos, o que é que foi feito, e na realidade não estávamos a comparar estes casos, e isto é importante para ir também conhecendo as opções de tratamento, as respostas, entre os casos que nós selecionamos para o estudo, e depois temos o estudo propriamente com comparação, em que podemos ter os controlos aleatorizados, que é a situação mais frequente e talvez a mais conhecida. Podemos ter os controlos aleatorizados de forma estratificada, e isto é, por exemplo, quando nós queremos controlar para o efeito da idade ou para o efeito do sexo, que são dois importantes confundentes e que muitas das vezes baralham os resultados, é preciso fazer esta distinção. Podemos ter controlos históricos, pessoas que já fizeram o mesmo tratamento, mas num tempo diferente. Desculpem, o tratamento alternativo, imaginem que nós estamos a comparar um tratamento novo versus o melhor tratamento disponível no mercado, e não precisamos de sujeitar um grupo ao melhor tratamento disponível quando esse tratamento já foi aplicado a uma série de pessoas, e portanto podemos ir buscar esses controlos a essas pessoas que já foram tratadas e analisar os seus dados comparando com o grupo de intervenção. Mas também podemos estudar controlos simultâneos, mas em que não fazemos a sua aleatorização. Portanto, depois vocês têm aqui o que é que são os controlos históricos, o que é que são os controles não aleatorizados, eu já expliquei um pouco ali, e vamos só agora ver até mais em profundidade quais são os diferentes tipos de ensaio clínico. Portanto, vimos o desenho geral do ensaio clínico, e ele há de ser sempre mais ou menos assim, principalmente os de fase 3 e 4 que eu vou falar a seguir, mas em termos de fases nós temos 4 fases, podemos identificar mais ou menos 4 fases de ensaios clínicos, e estas 4 fases estão muito relacionadas, atenção que estas 4 fases que eu vou falar estão muito associadas ao teste de novos fármacos ou de novas opções terapêuticas. Então, no ensaio de fase 1, no ensaio clínico de fase 1, que é normalmente aquele que vocês ouvem falar nos meios de comunicação social, em que há uma série de pessoas que se voluntariaram para testar a nova vacina para a Covid, okay? Por exemplo, ou pessoas que se voluntariaram para testar um tratamento para o HIV ou para um cancro. O que é que isto significa? Portanto,
Os ensaios clínicos têm uma longa história habitualmente, quando chegam a esta fase de teste em seres humanos, foram desenvolvidos em laboratório, foram testados em modelos animais e agora têm autorização para começarem a ser testados em seres humanos. E a primeira fase deste teste é feita em pessoas habitualmente voluntárias, saudáveis, habitualmente com idades entre os 20 e os 80 anos, e o objetivo desta fase de teste do fármaco é, primeiro, avaliar a segurança do fármaco em seres humanos, a sua tolerância e estabelecer o perfil farmacocinético e farmacodinâmico, portanto, aquilo que o medicamento faz e aquilo que o corpo faz ao medicamento, não é? Em termos da sua degradação, e tentar estabelecer, no fundo, os parâmetros máximos, daí esta questão de segurança, não é? Os parâmetros de tolerabilidade ao fármaco. Isto porque, habitualmente, são as pessoas saudáveis que melhor vão tolerar o fármaco, que melhor vão metabolizar este mesmo fármaco, não é? E, portanto, esta primeira fase serve para estabelecer estes parâmetros major. Às vezes, quando nós estamos a testar fármacos para doenças muito agressivas, com uma baixíssima esperança de vida, em que já não há nada, nas doenças que já não há nada a fazer, pode ser dada a opção aos doentes de participarem também nesta primeira fase. Embora tradicionalmente a primeira fase seja realizada em indivíduos saudáveis voluntários. É aquilo que vocês ouvem, que alguém recebe dinheiro, são voluntários assim mais ou menos pagos, mas que alguém recebe dinheiro, por exemplo, isto é muito frequente nos Estados Unidos, para integrar um ensaio clínico, não é? Têm acesso a cuidados de saúde e ainda lhes é pago para testarem um fármaco. Depois de passada esta fase, na segunda fase vai-se avaliar a eficácia terapêutica em doentes já com a patologia para a qual se destina o fármaco, também estabelecer aqui critérios de segurança, porque aqui eventualmente poderá existir já alguma dificuldade em metabolizar o fármaco, alterações na resposta, porque as pessoas exatamente estão doentes, e portanto também se vai estudar aqui a segurança. É um estudo que é feito num número limitado de doentes, que são selecionados de forma rigorosa e que se vai também estudar, para além desta tal eficácia, não é? Vai-se verificar se mantém o regime terapêutico, se há alterações, desculpem, se há um efeito de facto terapêutico, qual é que é a melhor dosagem, qual é que é a melhor frequência de administração, e que se vai estabelecer no fundo o padrão de administração para aquela patologia daquele fármaco. Entramos depois nos ensaios clínicos de fase 3, que são ensaios clínicos aqui já comparativos, em que tem então o tal grupo de intervenção em que é administrado o fármaco em estudo, e depois um grupo de controle, que pode ser o placebo ou o melhor tratamento disponível. Isto porque o placebo, não sei se já disse aqui na vossa turma, mas habitualmente o placebo só é permitido quando não existe outra opção terapêutica consensualizada, e vocês no Moodle têm um exemplo de um estudo com doentes psoriáticos em que se usa placebo, porque nos doentes com psoríase não há um tratamento que seja consensual, há várias abordagens terapêuticas e exatamente por isso há um grupo de placebo, e também exatamente por isso, por existirem várias abordagens terapêuticas e habitualmente entre abordagens terapêuticas ser necessário um período de descanso, alguns dos doentes que são incluídos no grupo placebo, nesse exemplo específico, são os doentes que estão em descanso, e portanto não há de facto uma intenção de não fornecer a intervenção. Os ensaios clínicos de fase 3 são necessários para pedir a autorização de introdução no mercado do fármaco, e habitualmente são realizados em vários países, em vários centros de recrutamento, e envolvem entre centenas e milhares de doentes.
Depois o ensaio clínico de fase 4 é realizado já após a obtenção da introdução no mercado, são feitos também para perceber efeitos adversos, para perceber se pode existir interações medicamentosas, qual é que é a resposta em condições não ideais, mas já mais reais, e também estudar outras possíveis indicações para além daquela que foi aprovada e para a qual o fármaco foi inicialmente desenvolvido. Tem aqui alguma terminologia que se usa nesta questão dos ensaios clínicos, desde o multicêntrico, quer dizer que é realizado em vários locais com um único protocolo, o que é um ensaio clínico com ocultação simples, em que basicamente o doente, o receptor da intervenção, não sabe o que é que está a receber, e isto tem a ver com o tal efeito de placebo que eu vos falava há pouco. O ensaio clínico com dupla ocultação, em que quem administra o tratamento e quem o recebe não sabe se está a fazer o tratamento novo ou o tratamento alternativo, e a dupla ocultação é um parâmetro de qualidade nos ensaios clínicos, exatamente também pela questão do efeito placebo. Como eu vos disse há pouco, nos estudos experimentais nós temos ainda, para além dos ensaios clínicos, os ensaios comunitários, e nos ensaios comunitários quem vai receber a intervenção é toda uma comunidade. O exemplo mais paradigmático do ensaio comunitário é quando nós, por exemplo, instituímos um programa para lidar com um problema de saúde que foi identificado. Esse programa, no fundo, e passo a vulgaridade da linguagem, não foi desenhado para ninguém em específico, mas para todos no geral, não é? E, portanto, isto é um exemplo do ensaio comunitário. Instituímos um programa e depois avaliamos para ver qual o efeito desse programa na saúde da população. Alguns autores distinguem entre ensaio comunitário e ensaio de campo, sendo que neste último a diferença relativamente ao primeiro, ao ensaio comunitário, é que a administração da intervenção é individual. Então, o exemplo mais paradigmático é o exemplo de teste em larga escala de uma vacina, em que eu vou administrar indivíduo a indivíduo a vacina e depois vou ver o nível de imunidade na população. E é em relação a esse nível de imunidade que eu vou avaliar a efetividade da minha intervenção. Por último, e para... estou a ver que a Naira levantou a mão. Diga, Naira. Sim, professora. Eu queria pedir, não sei se poderia dar algum outro exemplo de um ensaio comunitário. Sim, um ensaio em que, por exemplo, se faz suplementação da água com flúor, de modo a diminuir as cáries dentárias. Então, Ok. ele é administrado à comunidade como um todo, não individualmente. Ok, obrigada. Professora, posso fazer uma pergunta, por favor? Sim, Miguel. Eu tinha aqui uma... Pronto, eu sei aquilo que gostava de investigar e tinha sérias dúvidas, e agora, depois desta aula, já não estou com dúvidas, já não faço mais pálida ideia. Epá, isso não é muito bom. Pois, é que eu não quero encontrar... eu quero saber onde é que estão as pessoas que não estão diagnosticadas, as crianças que não estão diagnosticadas com PHDA, com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Devíamos ter entre 5% a 7% e só estão medicadas 1,3%. E agora? Quais são os sintomas? O quê? Da PHDA? Sim. Bom, o Pode mais não ir complexo... pelo diagnóstico, pode ir pelos sintomas.
se fosse não, vamos lá ver. Eu gostava de saber o que é que está a falhar no sistema para não ir de encontro às crianças não diagnosticadas com PHDA, porque algo sério está a falhar. Há milhares e milhares de crianças não diagnosticadas, Uhum, que mais tarde vão ser um perigo, podem ir à saúde pública por uhum. toxicodependência, doenças sexualmente transmissíveis, tribunais, prisão, roubo, hospitalização por causa de traumas, acidentes de viação. Os divórcios são 5 vezes maiores nas famílias com PHDA. A gravidez precoce, bem, a lista é infinita. Infinita não, mas é grande. E eu gostava de saber, porque Portugal é um dos países do mundo onde existe menos tratamento adequado, bom, do primeiro mundo, e menos crianças diagnosticadas com PHDA. E eu gostava de ir à procura do que é que está a falhar para não encontrar por onde é que essas crianças escapam pela rede, que é para poder aplicar ou sugerir que medidas poderiam ser aplicadas, não são a ser aplicadas no rastreio à PHDA. É assim, primeiro que tudo, nem todos os problemas se resolvem com estudos epidemiológicos, está bem? Os estudos epidemiológicos não são aplicados a todas as questões e a todos os problemas. Provavelmente o seu estudo não se enquadra num estudo epidemiológico puro e duro, não é? Eventualmente pode ter uma abordagem mais qualitativa ou até uma abordagem mais mista. Os estudos epidemiológicos, quase por definição, são estudos quantitativos. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que tem várias hipóteses de estudo. Primeiro, eu não sei se isso já está demonstrado ou não é? Mas tem que demonstrar, eventualmente, que tem um problema de subdiagnóstico em Portugal e não que tem uma população completamente diferente àquela com a qual está a comparar a população portuguesa. E, por exemplo, para fazer isso, pode pegar naquilo que são os desfechos, os resultados da PHDA e verificar entre os desfechos se de facto tem uma maior prevalência de indivíduos com a perturbação e que nunca foram diagnosticados. Isso é uma forma de demonstrar que de facto tem uma prevalência escondida de doença que é muito superior àquela que de facto tem atualmente identificada, ok? Depois, perante isso, o que pode ver pode fazer um estudo de coorte, numa coorte de crianças e tentar ir fazendo rastreios, quase como se fossem rastreios, com uma periodicidade, eu não sei quais são as recomendações ou o que é que é feito em termos da avaliação dessa perturbação, mas imagino que fazem que aplicam um instrumento, no fundo, de rastreio, que depois poderá ter que ser aprofundado por um técnico especializado, mas que o faz numa coorte de crianças para tentar perceber se de facto está a subdiagnosticar ou não. Tem aqui várias hipóteses de estudo, dependendo muito do que é que quer provar, do que é ainda é necessário provar, etc. Sim, está muito subdiagnosticado. Há poucas provas disso, factuais. Uma grande maioria, algumas provas que foram, por exemplo, em prisões, em que 25% dos presos têm PHDA não diagnosticada, coisas assim.
Mas isso está feito em Portugal? Sim. Ok. Pois é que o meu problema é isto, é a falta de dados epidemiológicos sobre a PHDA que deixa tudo numa incógnita. Está em Portugal. Em Portugal, sim. Portanto, por isso é que eu lhe estava a dizer, o seu argumento pode começar exatamente por demonstrar que em Portugal, se for fazer um estudo entre reclusos, que encontra uma elevada prevalência de PHDA. Pode fazer uma coisa dessas, não é? Medir, medir em reclusos, medir, sei lá, comparar divorciados com não divorciados, que era o que estava a dizer, não é? Que também tem uma prevalência habitualmente nos estudos feitos noutros países mais elevada, portanto pode pegar naquilo que são, no fundo, as consequências do PHDA para demonstrar, para distinguir, no fundo, quase como se fosse entre casos e controlos, okay? Para distinguir e para perceber se existe de facto maior proporção, ou através de um instrumento, eu não sei, mas habitualmente costumam haver instrumentos de rastreio rápido, não é? Um instrumento, uma ferramenta que se aplica, que permite fazer um diagnóstico presuntivo que depois tem que ser confirmado por um técnico especializado ou com treino para fazer o diagnóstico, não é? Mas pode fazer um estudo assim deste género para demonstrar que de facto tem subdiagnóstico. Ok. E nas crianças, o que é que tem que ver? Não indo pelo diagnóstico, porque a questão do diagnóstico também pode ter a ver com incapacidade por parte dos profissionais de saúde para fazer o diagnóstico. Esse é o problema, é. Pronto. Então, o que é que pode ir? Pode ir pelos sintomas, não é? Qual é que é o quadro característico? Não é? Qual a prevalência desses sintomas? Então, a probabilidade de uma criança que tem esses sintomas todos ter um quadro daqueles é elevada. Então, se calhar, aí pode provar que não só pode não existir capacidade diagnóstica, como pode ter um subdiagnóstico, não é? na população. Tem muito por onde ir e explorar. Pronto, então teria que ser coorte e seria um trabalho extenso, porque se eu fosse região para região, a maior parte dos diagnósticos estão em Lisboa e no Porto, especialmente em Lisboa, no centro, continua, infelizmente, as crianças a sofrerem por não terem a terapêutica adequada e é o maluquinho, é o mal educado, é o mal criado, etc. Pois. Não tem necessariamente que ser de corte, mas o corte é uma boa. Depende, é assim, nós estamos a falar numa prevalência de quanto? Ah, Nos países em que se estuda o assunto. Em cada 100 crianças, quantas têm o evento? em cada 100 mil há entre 5% a 7%. Pronto. 5 em 100 mil. Sim, 5 a 7, sim. Então, em cada 100 mil crianças, 5 vão ter, ou 7, vamos pela maior estimativa, 7 crianças vão ter PDH, é isso? PHDA, é Sim, isso? sim. Pronto. É a estimativa mundial. Então a coorte não dá de certeza, porque precisa ter 100 mil crianças em seguimento para lhe aparecerem 7. Pois é, isto eu estava a pensar, eu precisava de 100 mil anos para isso. Não, precisava de 100 mil crianças. Sim. Que isto? E mesmo assim, Ok. precisava de, eventualmente, 100 mil crianças seguidas. Diz que aparece nos primeiros... não foi o Miguel que disse os 5 primeiros anos, não é, de vida. É posterior a isso. Então, em média, aparece ao final de quanto tempo? O quê? Qual é a idade mais frequente de diagnóstico? A idade? Sim. É cerca dos 7, 8 anos, o que já é tardio, infelizmente, em Portugal. Pronto, então provavelmente precisava de ter para aí, no mínimo 10 anos de seguimento. Pronto, e se eu comparar duas escolas, uma sem menos recursos e outra e outra com mais recursos? A sua hipótese aí já é outra completamente diferente. O que é que uma tem acesso que a outra não tem acesso? Mas a partir daí está. Mas o que é que vai fazer? Vai diagnosticar? É assim, Miguel, tem que identificar claramente, se quiser fazer um desenho epidemiológico puro e duro, o que é a sua causa e o que é o seu efeito.
e depois, perante a causa e perante o efeito, escolher o tipo de estudo para dar resposta à sua pergunta. Porque neste momento tem uma série de perguntas às quais quer dar resposta, mas que não são todas passíveis de serem, primeiro, respondidas em tempo útil. Estou a pensar no âmbito do seu mestrado, não é? Sim, sim. Segundo, não terem uma resposta ou um desenho tão óbvio quanto possa parecer. Não é? A forma mais fácil de fazer neste momento, se quiser perceber porque é que as crianças não são diagnosticadas, é eventualmente pegar nas que foram diagnosticadas e perceber quais são as suas características, se são de facto crianças muito diferentes daquelas que potencialmente podem ter um diagnóstico. Portanto, quem são estas crianças? Que idade é que têm? Qual o estatuto socioeconómico dos pais? Que tipo de acesso têm aos cuidados de saúde? Isso eu posso responder já. Sim, sim. Oh, Miguel, desculpe, mas eu não quero que me responda. Estou-lhe a dizer para ir pensando em todas essas questões. Falta de técnicos. Então, a minha questão é, se já sabe, eu não quero monopolizar aqui a conversa com o Miguel, mas se já sabe a resposta, para que é que pergunta? Não sei a resposta. Então, é assim, não me leva a mal, mas se Não. já tem a resposta a priori, ou se já tem uma Não série tenho. de preconceitos, tem que se despir desses preconceitos todos. Ok. Okay? Porque senão o que vai acontecer, e depois vocês vão ver isso nas aulas de preparação de protocolo, o seu estudo vai estar enviesado no sentido de demonstrar que o problema é a falta de técnicos. Por isso é que eu lhe dizia, o Miguel começou por dizer, há um subdiagnóstico, não é? Um subdiagnóstico deste problema. E a minha questão foi, mas esse subdiagnóstico está demonstrado em Portugal? E o Miguel disse, não, há evidência lá fora, eu sei que lá fora tenho X% de crianças que têm por 100 mil que têm o problema e aqui em Portugal eu tenho menos. E podia-me ter dito, e não acredito que sejam as diferenças das crianças propriamente ditas, ou do estatuto socioeconómico dos pais, ou o que for, que explique isto. Para mim, o que explica é, eventualmente, isto, isto e isto. Ok. Tem que construir aí um argumento que não seja um argumento no sentido de provar aquilo que são as suas opiniões, mas que seja perceber eventualmente de facto o que é que se passa em termos deste problema. Isso é a mesma coisa, mal comparado, e não me leva a mal mesmo, não é questão de... Isto acontece, não é? É quando eu quero fazer um estudo sobre os níveis de inteligência entre homens e mulheres, e a minha hipótese de partida é que os homens são mais inteligentes que as mulheres. Sim, Eu não devo partir deste pressuposto. Eu devo partir do pressuposto que há diferenças nos níveis de inteligência entre os homens e as mulheres. Atenção que isto é um exemplo completamente aleatório, está bem? Eu não acredito, não tenho preconceito nenhum em relação a isso. Mas para demonstrar que de facto existe diferença entre alguma coisa, ou existe um problema, eu tenho que me distanciar desse problema, pelo menos do ponto de vista da metodologia quantitativa, dos métodos quantitativos. Depois vocês vão ver que nos métodos qualitativos não é tanto assim. Mas do ponto de vista da epidemiologia, eu ou tenho provas que não é assim, ou é esta a postura que eu devo ter. Ok? Vou ter que repensar isto. Sim, mas ainda tem o ano letivo todo para repensar isso tudo. Sim, eu sou. Não sai da cabeça, fica. Eu sei. Mas é um bom princípio, é um bom princípio. Obrigado, professora. Nada, Miguel. Alguma questão mais? Não? Então eu vou explicar aqui só este esquema, porque eu acho que é um esquema muito interessante.
Então, reparem, nós vamos fazer aqui um estudo de uma intervenção e este estudo tem como objetivo, no fundo, evitar que uma pessoa com arritmia evitar que as pessoas morram, não é? Utilizando um desenho observacional, um desenho de estudo observacional e um desenho de estudo experimental. Então, no primeiro caso, eu vou fazer um estudo observacional com 2.000 pessoas e nessas 2.000 pessoas eu vou ter 1.300 pessoas que não têm arritmia e 700 pessoas que têm arritmia. Vou distribuí-las de forma não aleatória, portanto, dessas 2.000 pessoas, 1.000 foram distribuídas por um grupo que levou uma intervenção, ou que teve uma intervenção, e imaginem, eu estou numa consulta e tenho 1.000 pessoas que fizeram o fármaco A e outras 1.000 que fizeram o fármaco B. E quando comparo a letalidade, que é a minha medida final, ou a minha medida de resultado, verifico não existir diferença entre o grupo de intervenção verifico que no grupo de intervenção eu tive uma letalidade de 18% e que no grupo em que não houve a intervenção eu tive uma letalidade de 30%. Ora, com base neste estudo observacional, eu deveria concluir que a intervenção é uma boa intervenção porque eu tenho uma redução na taxa de letalidade, não é? Portanto, podia esperar 30% e com a intervenção só tenho 18% de letalidade de indivíduos que vão morrer. No entanto, quando realizo um estudo experimental, na mesma com 2.000 pessoas, e faço a sua distribuição aleatória, portanto, independentemente das suas características, pelo grupo de intervenção e pelo grupo de controle, o que eu verifico é que a letalidade num grupo e noutro é exatamente a mesma, 24%, o que me leva a concluir que a intervenção não tem qualquer efeito em termos de letalidade. Ora, o que é que aconteceu? Quando se fez no estudo observacional a distribuição não aleatória dos indivíduos pelo grupo de intervenção e grupo de controlo, resultou que eu tive uma distribuição diferente relativamente à prevalência de arritmia nos indivíduos que foram intervencionados relativamente àqueles que não foram intervencionados. Eu, nos que foram intervencionados, tive uma prevalência de arritmia muito mais baixa, cerca de 20%, comparativamente ao grupo que não levou a intervenção, onde a arritmia era 50% e o que justificaria, em última análise, uma letalidade mais elevada. Ao fazer a aleatorização, a distribuição aleatória dos indivíduos pelo grupo de intervenção e pelo grupo de controlo, o que eu garanti foi que quer um, quer outro, tinham exatamente a mesma proporção de indivíduos com arritmia. E ao fazer isso, a letalidade manteve-se idêntica nos dois grupos. Reparem que este esquema traduz muito bem a diferença que existe num estudo observacional e num estudo experimental. O que é que provavelmente se passou aqui? No estudo observacional, como as pessoas foram para o tratamento, foi-lhes atribuído um tratamento sem aleatorização, provavelmente foram escolhidos para serem tratados os indivíduos que iam responder melhor, que tinham melhor prognóstico, que se justificaria a baixa letalidade verificada relativamente aos outros que não foram selecionados para receber o tratamento. E é por isto que os estudos experimentais constituem têm um maior valor de prova científica que os estudos observacionais. Não sei se tem alguma questão relativamente a esta matéria.